Todas as terças-feiras, nesse horário, no Jornal da Bandeirantes, gente, nós conversamos com o Procurador de Justiça do Rio de Janeiro, professor de Direito Processual Penal da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro. Doutor Marcelo, seja bem-vindo. Chamou a atenção dos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes a liberação da cadeia, mais uma vez, de Suzane von Richthofen e também do Misael Bispo. São dois bandidos conhecidos aqui no estado de São Paulo, condenados por crimes graves, né? Que conseguem, vez por outra, benefícios para sair da cadeia nas saídas temporárias. Queria que o senhor trouxesse aqui, pela percepção diária que tem no enfrentamento ao crime aí no Ministério Público do Rio, o tamanho desse problema, né, para a justiça criminal do país e o que é possível fazer, qual é o espelho que o Brasil deve ter para mudar esse excesso de benefícios para presos, inclusive aqueles condenados por crimes graves, como esses dois citados aqui, que foram condenados a penas altas por homicídios. Bom dia, doutor Marcelo, como vai? Tudo bem? Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia, Thaís. Uma satisfação participar novamente com vocês aqui do jornal. Se vocês me permitirem, eu quero usar como exemplo, né, do que causa esse tipo de legislação permissiva que concede tantos benefícios ao mesmo preso, repetidas vezes, um caso que vocês devem lembrar de uma mãe que foi morta na porta do Colégio Dom Bosco, em Porto Alegre, em 2016. Ela estava com a filha de 17 anos dentro do carro, esperando o filho sair da escola para levá-lo para casa, e ela foi morta com um tiro na cabeça por um assaltante que fazia parte de um trio, né, que vinha fazendo um arrastão, assaltando vários carros há mais de meia hora, né? E ela morreu ali na porta da escola, e um dos indivíduos, né, Tiago Oliveira da Silva, que foi exatamente o que atirou na Cristine Fagundes, né, o nome da mãe que morreu, ele tinha em 2003, isso foi em 2016, né, ele tinha uma passagem por roubo na infância e juventude, ele era menor ainda. Em 2005, um dia antes de completar 19 anos, ele assaltou um grupo de estudantes em Porto Alegre e feriu a tiro um deles, né? Em julho de 2006, ele foi condenado por esse assalto a 12 anos de prisão. Depois a pena foi reduzida para 10 anos e 9 meses. 10 anos e 9 meses. Condenação de 2006. Em 15 de maio de 2007, no ano seguinte, ele foi condenado a 10 anos. No ano seguinte, mesmo com conduta carcerária considerada péssima, e o exame criminológico apontando que ele era um sujeito com alto grau de periculosidade, ele foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto, que é aquele regime em que você fica solto, né, durante o dia e tem que se recolher à noite à prisão. Com condenação de 10 anos, ele foi beneficiado com 1 ano de pena cumprida, ele vai para o semiaberto em maio de 2007, né? E em agosto do mesmo ano, o que é que ele faz? Foge, né? Ele é recapturado em novembro de 2007 e em junho de 2010, né? Isso é quase inacreditável, ele novamente ganha o benefício do semiaberto, ele que já havia fugido, né? Novamente vai para o regime semiaberto e 12 dias depois, né, mostrando que é um sujeito persistente, foge de novo, né? Em junho de 2010. Em dezembro de 2010, ele é recapturado. Em agosto do ano seguinte, adivinha, ele volta para o semiaberto, né? E depois obtém direito à liberdade condicional. Em outubro de 2012, ele é preso em flagrante com crack e um revólver 38, é condenado a 3 anos e 2 meses e obtém o benefício do livramento condicional, porque a pena era pequena, e volta para casa. Depois de tudo isso que eu já li, ele volta para casa, né? E em agosto de 2015, ele faz um arrastão em Porto Alegre, uma sequência de 6 assaltos na Zona Norte, em 2015. Né? E mesmo com essa sequência de assaltos, mesmo com essa prisão em flagrante, em agosto de 2015, em dezembro do mesmo ano, ele é beneficiado, né? Ou melhor, em maio de 2016, ele é beneficiado com um indulto
é solto em maio de 2016 e em agosto, num novo arrastão, ele mata a Cristine Fagundes na porta da escola. Essa é a nossa lei de execução penal. Então, vejam o histórico desse sujeito, tá? Desde a infância, ou melhor, desde a adolescência, na vara da infância e juventude, depois como adulto, participando de assaltos, atirando nas pessoas, fazendo arrastão, tendo uma sequência de condenações. Nada disso impede que ele vá para o semiaberto, nada disso impede a progressão de regime, nada disso impede o indulto, e o resultado é esse: uma mãe morta na frente da filha de 17 anos, na porta da escola do filho menor. Tá? Este cidadão, daqui a pouco, estará nas ruas de novo. O pior, doutor Marcelo, é que não é caso único, né? Isso é mais frequente do que a gente imagina, né? Muito frequente, muito frequente. No Rio de Janeiro, em 2007, nós tivemos o caso do menino João Hélio, que foi arrastado pelas ruas da zona norte do Rio, um menino de 6 anos, né? Teve uma morte horrorosa, um perito legista com mais de 20 anos de experiência, foi fazer o exame do cadáver, parou no meio, né? Pediu para sair um pouquinho, fumar um cigarro e começou a chorar, né? Esses indivíduos, esses 4 criminosos, né? Um era menor, né? Não ficou nem 3 anos internado. Mas os 4 maiores foram condenados a penas de 40 anos aproximadamente, em 2007. Em 2017, quando a imprensa fez uma matéria para marcar os 10 anos do crime, já estavam todos soltos. E um, logo depois da soltura, foi preso em flagrante novamente em Cabo Frio, na região dos Lagos, aqui do estado do Rio de Janeiro. Ele foi preso em flagrante por outro crime. Tá? Então, isso não só não é a exceção, como é a regra. Né? A regra é essa desde que o Supremo, em 2006, né, no caso, um caso importantíssimo, Oséias Campos, um sujeito que estuprou 3 meninos, né? Na época se falava violentou, porque estupro era só quando a vítima era do sexo feminino, hoje seria estupro. Ele estuprou 3 meninos, um de 6 anos, um de 7 anos e um de 8 anos. Né? E foi condenado, e na época a lei dizia que crime hediondo, estupro é crime hediondo, não tem nem negócio de progressão de regime, não tem negócio de semiaberto, saidinha temporária, não tem nada disso. Né? E o Supremo, em 2005, mudou, já com 3 ministros indicados pelo governo do PT, o Supremo, por 6-5, disse que era inconstitucional que o sujeito cumprisse a pena inteira em regime fechado. Um dos ministros, Eros Grau, disse que era punição cruel e desumana que um sujeito condenado a 8 anos de prisão ficasse 8 anos na prisão. E aí, com 1/6 de cumprimento da pena, passaram a permitir que os condenados, inclusive na época por crime hediondo, fossem para o semiaberto. Né? Isso aconteceu em fevereiro de 2006. Em maio de 2006, no Dia das Mães, o PCC, para comemorar a decisão do Supremo, porque o regime semiaberto permite a famosa saída temporária em feriados. No Dia das Mães, foram soltos em São Paulo milhares de criminosos e, por causa da decisão do Supremo, alguns desses milhares, não todos, eram condenados por crimes hediondos, né? E eram integrantes do PCC. O tráfico é equiparado a crime hediondo. E aí o PCC, né, para mostrar o seu agradecimento, fez aquela série de atentados que vocês devem lembrar. Em São Paulo, em questão de horas, 35 policiais foram assassinados por ordem do comando do PCC. Tá? Tem um artigo interessante sobre isso, é o efeito borboleta, né? Um artigo do Zeca Borges, que analisa como essa decisão do Supremo. Zeca Borges é o fundador de uma ONG chamada Disque Denúncia, né? Uma das poucas ONGs que se preocupa com o direito das vítimas e não com o direito dos criminosos. Né? E ele fala sobre isso nesse artigo Feliz Dia das Mães ou Efeito Borboleta. Doutor Marcelo Rocha Monteiro, Procurador de Justiça do Rio, professor de Direito da UERJ, que está com a gente aqui ao vivo todas as terças-feiras no Jornal Gente.
E aí eu queria lhe perguntar o seguinte, doutor Marcelo, esses exemplos que o senhor dá que beiram o absurdo, e a gente fica pensando, não é? Não só na ponta final da violência, do dano para a vítima, mas do quanto também se consome de energia no Estado para prender, soltar, julga, condena, prende, só. É uma loucura isso. Isso é por causa da lei ou da aplicação da lei? O problema está no texto legal ou na ponta final daquele que assina a decisão final? O problema principal está na lei. Né? A responsabilidade aí é mais da lei do que dos juízes que aplicam a lei. Mas há juízes que conseguem piorar essa situação, não é? e fazer uma interpretação ainda mais benevolente. Não é? Então, por exemplo, no caso da execução penal, você tem juízes que condenam um sujeito por roubo à mão armada, né, a cumprir pena em regime inicialmente semiaberto. Ele nem começa a cumprir pena no regime fechado. Porque a lei permite isso, né? Quando a pena é inferior a 8 anos, o sujeito pode começar no regime semiaberto, mas o juiz tem que avaliar o grau de periculosidade. O sujeito foi condenado por roubo à mão armada, ele colocou a arma na cabeça de uma pessoa. Podia ter apertado o gatilho e a pessoa ter morrido, como essa mãe na porta do colégio em Porto Alegre. Aí o juiz já coloca o sujeito, alguns juízes, né? Não todos, colocam o sujeito para começar a cumprir pena no semiaberto, que é ficar na rua durante o dia e só voltar para a prisão à noite. E aí tem uma capital no país, que é Porto Alegre, em que os juízes da execução dizem o seguinte: mas olha, está sem vaga no regime semiaberto, as vagas estão esgotadas. Então o senhor faz o seguinte, vai para casa mesmo. Tá? O sujeito é condenado por roubo à mão armada e vai, aspas, cumprir a pena em casa, que é uma expressão que eu acho curiosíssima, né? Só cumprir a pena em casa significa não cumprir pena alguma. Né? Então, claro. Isso num sujeito que... Tá? Eu dou sempre o exemplo do roubo, porque o roubo é o crime, o assalto, né, como o leigo diz, é o crime que assombra, né, o brasileiro, porque nós temos aqui, só nas capitais, nas 27 capitais mais Brasília, em 2016 foram 1.850.000 roubos registrados. Se o Brasil tivesse só as capitais, né, não tivesse Niterói, Londrina, Maringá, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, um monte de cidade grande que não é capital, só se fosse, nós teríamos 2 milhões de roubos por ano, dá mais ou menos 3 roubos por minuto, a maioria é mão armada. Tá? E essa foi a nossa realidade até 2018. O sujeito era condenado a 5 anos e 4 meses, cumpria um sexto, 10 meses e 15 dias, e voltava para a rua. Agora cumpre um pouquinho mais, cumpre 2 anos e meio. Né? Mas o sujeito que colocou uma arma na sua cabeça fica preso 10 meses e 15 dias, volta para a rua e volta a assaltar, como esse caso de Porto Alegre. Né? Vai voltar a cometer roubo e, num dado momento, ele puxa o gatilho e o que era um roubo vira um latrocínio, que é um roubo com morte. Né? Doutor Marcelo, mais Marcelo, uma vida perdida. para a gente finalizar a tua participação hoje aqui no Jornal Gente, há alguma luz no fim do túnel? O senhor que acompanha aí essas questões ligadas à legislação, tem algum projeto de lei, tem algum mecanismo que está sendo discutido que pode mudar esse quadro aí no curto prazo? Nós tivemos um pequeno avanço, a meu ver, muito modesto, no pacote anticrime, no que se refere à lei de execução penal, né? Ainda muito modesto. No caso do roubo à mão armada, por exemplo, o sujeito agora, em vez de cumprir um sexto e voltar para a rua, ele vai cumprir 2/5. Né? Quer dizer, então, em vez de cumprir 10 meses, ele cumpre 2 anos e meio, mais um pouquinho. Né? Mas ainda é muito tímido. Nós precisamos, a meu ver, né, acabar com a progressão de regime. A progressão de regime é um instituto que existe em talvez uma dúzia de países. Né? Na maior parte dos países não se sabe sequer o que é isso. O sujeito foi condenado a 6 anos e 8 meses por um roubo à mão armada, ele vai cumprir essa pena num estabelecimento prisional de regime fechado. Ou seja, dizer que ele vai cumprir a pena em regime fechado é dizer que ele vai cumprir a pena do lado de dentro da prisão, né? Que me parece que é o normal, né? Que a pena de prisão seja cumprida do lado de dentro. E não passeando pelas ruas durante o dia, saindo nos feriados. Né? Então, acho que o importante é que o Congresso se mobilize para acabar com a progressão de regime e manter apenas, que é da tradição do nosso direito e de todos os países do mundo, o livramento condicional, mas com pelo menos 2/3 da pena cumprida. Né? Eu acho que o caminho tem que ser esse.
Doutor Marcelo, eu tenho uma questão final, que é o seguinte: a Polícia Civil do Rio de Janeiro decidiu estabelecer sigilo, né, segredo, sobre aquela operação no Jacarezinho em que a polícia foi surpreendida, né, com a força bélica, digamos assim, dos bandidos, e o tiroteio resultou em 20 e tantos mortos, inclusive um policial. O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes a que se deve o estabelecimento de um período de segredo ou de sigilo em torno de uma operação como essa? O artigo 20 do Código de Processo Penal, ele prevê o sigilo do inquérito, né? Então, as investigações, se a autoridade policial entender que é necessário, e foi certamente o que aconteceu, ela pode estabelecer o sigilo, não é? É diferente do processo. O processo, depois, né, é em regra público, mas o inquérito, que é a investigação que normalmente antecede um processo, pode, em alguns casos, precisa ser sigiloso. Então, eu não tenho como dar aqui, por razões óbvias, maiores detalhes, mas o que eu posso dizer é que tem amparo legal para isso no artigo 20 do Código de Processo Penal. Dr. Marcelo Rocha Monteiro, que é procurador de Justiça do Rio de Janeiro, professor de Direito Processual Penal da Universidade Estadual do Rio, conversou conosco mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Até a semana que vem, doutor Marcelo. Boa semana. Um abraço, até logo.